Primeiro eu quero apresentar esta coisa linda que todos os dias vem aqui gravar comigo, observar a gravação o tempo todo, que é o nosso querido Ragnar. Olá, Ana Maria Tavares, minha cunhada. Em seu nome, hoje eu faço uma homenagem singela às enfermeiras de Capuí, do Ceará, do Brasil e do mundo. E porque no episódio de hoje, da série O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Florence Nightingale, o anjo dos soldados, sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Senso do Instituto Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Muitos de nós já leram em Charles Dickens a história de Sally Gamp, a enfermeira ébria, ignorante e imoral. Mas nem toda a gente sabe que há mais de um século existiam bastantes enfermeiros como a Sally Gamp. Segundo nos conta o médico de um hospital de Londres, por volta de 1850, as enfermeiras eram todas ébrias, sem exceção. Outro médico relata que no Hospital Bellevue, em Nova York, o cuidado dos enfermos estava nas mãos de prostitutas embriagadas, a quem só se impunha uma opção: ir para a prisão ou servir no hospital. Muitas vezes eram encontradas adormecidas debaixo das camas de doentes que tinham morrido e a quem tinham roubado a bebida. Pois bem, para este mundo de embriaguez, imoralidade e miséria, dirigiu seus passos com firmeza Florence Nightingale, uma jovem de alta sociedade inglesa que durante o tempo que os compromissos sociais em Londres e no campo lhe deixavam livre, se dedicava a estudar anatomia e a visitar hospitais. Apesar da oposição familiar, Florence, por volta de 1852, já adquiriu sólidos conhecimentos no campo da profissão que escolhera. No continente, recebeu instrução de enfermagem no Instituto de Diaconisa Protestantes, em Kaiserslautern, na Alemanha. Em 1853, um ano depois, obteve a autorização especial para praticar nos hospitais de Paris, que estavam nas mãos das Irmãs de Caridade. Por fim, quando regressou a Londres, nesse verão, ocupou seu primeiro posto como superintendente de um estabelecimento para senhoras enfermas na rua Marley. A tarefa que lhe fora destinada era extremamente difícil. Tinha de dirigir as enfermeiras, assistir às operações e cuidar da administração do estabelecimento. Esse ano que passou na instituição da Rua Marley serviu-lhe para adquirir experiência como organizadora, diretora, enfermeira, diplomata, experiência que viria a ser de grande utilidade nas responsabilidades que o futuro lhe tinha reservado. Em 1854, a Inglaterra, a França e a Turquia estavam em guerra com a Rússia.
as tropas inglesas desembarcaram na Crimeia. E 6 dias depois, travaram a Batalha do Rio Alma. Ao regozijo da vitória seguiu-se a amargura da realidade. Não se fizeram os preparativos suficientes para tratamento dos feridos. Não só não há cirurgiões e enfermeiras suficientes, como não existe gás bastante para fazer ligadura. Estas palavras, escritas por um correspondente de imprensa britânico, causaram extraordinária revolta no povo inglês. O jornalista, referindo-se às unidades francesas, dizia: as suas equipes sanitárias são competentes, assistidas por irmãs de caridade, que acompanharam a expedição e são excelentes enfermeiras. No dia seguinte era publicada uma carta no Times em que um leitor perguntava: por que não temos nós irmãs de caridade? Nestas circunstâncias, sugeriu-se a Florence Nightingale que fosse para a Crimeia, à frente do grupo de enfermeiras. Ela aceitou a proposta e apresentou um projeto a Sidney Herbert, então ministro da Guerra, para que esse desse um caráter oficial ao seu corpo sanitário feminino. Enfermeiras inglesas no exército? Qualquer mulher que ocupasse um cargo de responsabilidade estava, naquela época, sujeita à crítica. Herbert, por outro lado, sabia que a existência do dito corpo suscitaria, por parte dos próprios militares, forte oposição. Entretanto, a opinião pública estava tão exaltada com o desastre da Crimeia que o ministro da Guerra conseguiu a aprovação do gabinete para o projeto representado por Florence Nightingale, designando-a para um trabalho de seleção e direção de um grupo de enfermeiras. Num dia de outono de 1854, Sir Alexandre More jazia ferido numa cama do hospital de Secutari, na costa de Bósforo. Acabara de travar a batalha de Balaikaiava e os feridos do encontro eram recuperados e davam entrada no hospital. Após uma viagem de barco pelo mar, o leito de More estava junto à janela, por onde ele via o pátio central do hospital, uma visão que lhe ficaria na memória para sempre. Do lado oposto, pela janela da sala de operações, que dava para o pátio, saiu a voar braços e pernas amputados que se amontoavam no chão. Um carro do exército puxado por mulas levava de vez em quando a massa putrefada dos restos humanos. Deitados nas camas, os feridos observavam aquele espetáculo. Nesse dia, quando Sir Alexandre tentava adormecer, fazendo tudo para esquecer, por momentos, o espetáculo sangrento que tinha diante dos seus olhos, o oficial que estava ao seu lado disse: More, parecia-me que as enfermeiras inglesas já chegaram. Sir Alexandre ergueu a cabeça e espreitou. Efetivamente, Florence Nightingale, acompanhada de 38 enfermeiras, estava naquele momento no hospital. O hospital, um edifício de vários andares e 3 alas, era construído por uma interminável sucessão de corredores, passagens e galerias que, postos do lado um do outro, mediriam 6 quilômetros.
Nesses corredores apinhados, onde faltava o estritamente necessário, encontravam-se feridos graves e doentes de moléstias contagiosas. Tudo misturado. Por baixo da estrutura principal do edifício, passavam esgotos de péssima construção que espalhavam um cheiro fétido pelos corredores onde se encontravam as camas dos doentes. As feridas, as enfermidades, o amontoamento humano, a ausência de meios de ventilação formavam um ambiente absolutamente inspirável e irrespirável. De noite a situação era indescritível. Os corredores eram infestados por ratazanas, ratos e insetos. Faltava, inclusivemente, os instrumentos mais vulgares da limpeza e conforto. Tal era o inferno em que aquela jovem de voz suave e andar rápido entrou com tanta ansiedade. Se bem que a chegada das enfermeiras não tinha produzido excitação especial, a sua presença e poder de organização fizeram-se sentir imediatamente antes de sua chegada. Escrevia numa carta a um soldado. Ouviam-se por toda parte insultos e imprecauções, mas pouco tempo depois aquele lugar fazia lembrar uma igreja. Muitas coisas começaram a mudar. Os serviços de lavanderia, por exemplo, lavavam em média 6 camisas por mês para os 2.000 feridos e doentes internados. Na semana em que chegou, Florence Nightingale, usando um dos seus próprios fundos, instalou uma nova lavanderia, na qual as mulheres dos soldados colaboravam voluntariamente. No prazo de 10 dias, pôs a funcionar 3 serviços de cozinha, destinados aos doentes com dieta e aos enfermos em estado muito melindroso que pudessem ingerir comida normal. Ela própria instalou e forneceu um armazém apetrechado com as coisas consideradas clinicamente mais importantes, a que os cirurgiões podiam recorrer sempre que fosse necessário. Estabeleceu um departamento de vales postais. Para os soldados que o desejassem, poderiam enviar dinheiro para casa nos 6 meses seguintes. Milhares de libras foram resgatados da cantina, como ela dizia, e enviado às famílias dos soldados para a Inglaterra. Abriu um café em Kermen que fazia concorrência à cantina, e a embriaguez entre os soldados diminuiu consideravelmente. Organizou cursos e inaugurou uma sala de leitura para muitos ingleses começarem a mandar livros, jogos e discos. Treinou uma equipe de enfermeiros e instruiu as enfermeiras. Além disso, escreveu uma infinidade de cartas, dirigidas principalmente a funcionários públicos. Florence Nightingale arranjou tempo para fazer todas estas coisas a mercê da faculdade quase miraculosa que é dada às pessoas muito ocupadas. O maior dos seus milagres foi, porém, a realização do objetivo supremo de sua vida, a enfermagem. Não foi apenas uma excelente organizadora, administradora, professora, correspondente que constantemente estimulava as autoridades sonolentas a introduzir reforma nos serviços sanitários.
Acima de tudo, ela foi uma boa enfermeira. Por vezes, passava 8 horas de joelhos a curar feridas e a confortar os soldados. Outras vezes, permanecia de pé 20 horas seguidas, ajudando nas operações e distribuindo alimentos e dirigindo o trabalho. Nunca se preocupava com a possibilidade de contágio. Quanto mais grave era um caso, mais fácil era ver a silhueta delgada, inclinada sobre o paciente, sem abandonar um único momento até a morte o deixar livre da enfermidade. O Tratado de Paz foi assinado em Paris no mês de março de 1856. A Inglaterra estava impaciente por conhecer Florence Nightingale. O governo pôs à sua disposição um navio de guerra para regressar, mas ela não aceitou. Um dia, nos princípios de agosto, a Miss Smith chegou discretamente a Londres, sem ser conhecida, sem ser reconhecida. Desta forma, conseguiu fugir à recepção que foram preparadas para acolher a Lady em chefe. Bandas de música, arcos do triunfo e discursos estavam muito cansada a sua saúde, seriamente abalada, para ouvir essas homenagens e esses discursos. 2 anos passados na Crimeia representaram um capítulo muito importante na vida de Florence Nightingale. Na realidade, constituíram um ponto de partida na medida em que o seu trabalho na frente de batalha serviu um objetivo em que nunca pensará diretamente a oposição de uma mulher na sociedade como pessoa e não exclusivamente como mulher. Observai o que Florence Nightingale fez pelo seu sexo, rompendo com os costumes e preconceitos. Abriu-lhe o caminho para uma nova profissão, uma nova esfera de utilidade, disse o Lord Stanley, 15º Conde de Derby. O país queria fazer alguma coisa pelo anjo dos soldados. Condenada por uma enfermidade à situação de inválida para o resto da vida, soube-se que o seu maior desejo era abrir uma escola de enfermagem e com essa finalidade os ingleses começaram a reunir fundos. Em 1859, Florence Nightingale inaugurou o Hospital de São Thomas, a primeira escola laica de enfermagem. Da sua cama, em South Street, onde permanecia presa de desesperante imobilidade, dedicou muitas horas à nova instituição. A primeira classe de 13 enfermeiras diplomou-se em 1861. Essas 13 jovens, com seus uniformes castanhos e toucas brancas, inauguraram uma profissão que hoje está espalhada por todo o planeta Terra. A escola do Hospital de São Thomas reformou todos os hospitais para os pobres da Inglaterra e, de uma maneira geral, todos os hospitais do mundo, reunindo-os das enfermeiras ébrias e imoral com a Sary Grant, transformando essas enfermeiras em anjos. Entretanto, Florence Nightingale, deitada num sofá de sua casa em South Street, lia, trabalhava e escrevia constantemente. Os 90 anos que durou a sua vida foram preenchidos por incessantes, apesar de ter sido uma invada quase durante meio século. Hoje, a figura de Florence Nightingale ergue-se num pedestal em plena cidade de Londres. O seu verdadeiro monumento, porém, que nem sempre se associa ao seu nome,
é a escola de enfermagem que funciona numa ala do Hospital de São Tomás, onde aquelas 13 jovens de uniforme castanhos e branco receberam a sua formação. Mas é ainda a existência da moderna profissão de enfermagem que constitui a homenagem mais adequada e mais vida à memória de Florence Nightingale. No próximo episódio desta série, O Saber Universal, a história da humanidade por meio de sua biografia, o nosso personagem será Fernão de Magalhães, conquistador dos mares. Sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Senso do Instituto Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão, de que a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, Vila de Capuí. Muito obrigado.